Olá pessoal, estão me vendo? Legal, André. Vamos esperar para ver se chega mais alguém e a gente já começa, tá? Boa noite, Juliano. Boa noite, Sérgio. Opa, André. Muito obrigado. Hoje o mês começou muito bem, né? Pegando duas oportunidades assim é bastante difícil, principalmente da forma que eu opero, que é bem protecionista, né? Não, de sexta eu não peguei. Normalmente, quando não, no final da tarde é meio difícil eu pegar gritos, que eu já meio que desencano um pouco, porque o volume começa a diminuir. E um dos critérios muito que eu utilizo muito é o volume financeiro. O pessoal está chegando aí, mas vamos começando, para não deixar vocês que chegaram pontual esperando, né? Então, legal, pessoal. Muito bacana vocês estarem todos aqui. Qual que é a ideia inicial aqui, principalmente dessa aula? Eu vejo que aí é uma das aulas mais importantes no meu ponto de vista, porque muita gente inicia no mercado, muita gente inicia no mercado com a visão apenas de eu vou ganhar, de que como é que eu faço para ganhar, como é que eu faço para ganhar, como é que eu faço para ganhar. E isso é super natural e compreensível, porque a grande maioria das pessoas iniciam no mercado quando o mercado já vem numa alta, por exemplo, o mercado vem aí desde 2018 numa alta, e a gente vê aí do final de 2018 e 2019 dobrando a quantidade de pessoas. É óbvio que tem o fator dos juros também, que está reduzindo drasticamente, mas é um fator assim, efeito manada, né? Uma influência de um para o outro, conforme eu falei na primeira aula lá, que é como a gente identificar o nosso perfil como trader, é aquela fase da ignorância, não é ignorância como uma crítica, mas sim o meu amigo está ganhando, eu vou lá e vou ganhar também, porque não deve ser tão complicado. Bom, eu tive a felicidade, vamos dizer assim, de começar no mercado num crash gigantesco que foi 2008. Eu comecei no mercado meio que por influência da minha gerente de banco, afinal de contas eu trabalhava, tinha minhas economias, toda vez aportava na poupança, até que em um determinado momento ela me convenceu a colocar num fundo multimercado, que boa parte dele, a grande parte dele era Petrobras e Vale. Nessa situação, eu migrei tudo que eu tinha, e quando começou 2008, desculpa, o mercado fez um movimento bastante grande de baixa. Nesse momento, eu perdi toda a rentabilidade que eu tinha tido, porque quando eu aportei, ficou alguns meses dando rentabilidade muito boas, que é o que está acontecendo hoje.
8%, 6%, 3% ao mês. E quando isso fez essa correção, toda a rentabilidade que eu tinha, mais 40% do valor que eu tinha aportado tinha sumido. E eu não sabia na época, meu era um fundo de mais alguma coisa. Eu sei que levava mais de um mês para o dinheiro voltar. Eu sei que de tanto brigar, depois de 2 semanas eu consegui reaver o dinheiro que estava investido. Quando eu assinei e aportei nesse fundo, tinha esse D mais 20, D mais 30, D mais... Hoje é muito natural, né? Desde sempre é muito natural, mas hoje vem caindo cada vez mais, D mais 2, D mais 1. E aí eu, desesperado, todo dia vendo meu dinheiro cair, bom, consegui resgatar e fiquei aí bastante preocupado. Falei, nunca mais vou operar no mercado, esse mercado de ações não é para mim, então isso é uma loucura, as pessoas perdem dinheiro e tal, e não sei o que lá, é uma aposta. Bom, o pensamento de que quase todo mundo já passou, até que eu encontrei aí, conheci uma pessoa que enriqueceu naquela época que eu perdi 40% da minha economia. Eu falei, putz, como é que é? Fiz todos os cursos que ele tinha na época, comecei a entender como que operava a venda descoberta, como é que podia ganhar na baixa e tal e tudo mais. E aí eu me apaixonei pelo mercado. Mas só para contar um pouquinho, então, levei esse fumo inicial, para quem não sabe, eu sou contador. Depois eu fui colocando em prática tudo que eu ia estudando e fui apanhando, e aprendi um método novo e apanhando e tudo mais. Mas falando da perda, que é o nosso foco hoje, isso daqui é o gráfico do Ibovespa no período em qual eu estava aportado, né, no fundo. Então ele caiu 60% Ibovespa de maio de 2008 a novembro de 2008. E isso, as duas grandes papéis que estavam aí, que faziam parte desse fundo, um era a Petrobras, que caiu 70% durante esse período, e outra era a Vale, que caiu 70% durante esse período. Então, todo esse período aqui, o meu dinheiro ficou aí desvalorizando. Óbvio que não todo, eu comecei a tirar aqui em julho, era pouquinho, mas já tinha caído bastante e tal, mas, bom, perdi uma porção, uma fatia significativa. Depois que eu fui entender que uma queda como essa na Vale, por exemplo, é uma oportunidade gigantesca de lucro, de a gente lucrar muito com uma queda dessa, mas muito, eu digo muito mesmo. Aí depois que eu comecei a aprender, depois de alguns anos, meus maiores traders com maior rentabilidade foi em momentos de queda como esse. Mas a intenção aqui agora, qual que é? É a gente se proteger para quando o mercado dá uma virada como essa. Que nem aqui, nós estamos aí em 2020, pode ser que esse vírus realmente bagunce de fato a economia e faça uma virada de mercado. Então, como é que a gente vai proteger as nossas operações? Eu trabalho no curtíssimo prazo nas minhas operações de swing trade, então hoje eu fico pouco tempo, mas mesmo assim, nesse pouco tempo, acaba dando viradas que a gente precisa aprender a se proteger. Nós não vamos focar em como ganhar dinheiro na baixa, isso aqui é um assunto para uma aula inteira do nosso Trader Masterclass que vai ter a partir de março. Então, eu vou ensinar passo a passo como é que pode se ganhar muito dinheiro com essa baixa. Mas a ideia de hoje é a gente falar de como a gente não perde dinheiro. Esses 300 mil está aqui porque isso faz parte do curso que é o Lucrando com Gigantes, que eu investi 300 mil reais em cursos para mim poder aprimorar o meu método e ser da forma que é. Então, eu como contador, o que acontece? Diariamente a gente tem aqui inúmeras empresas que a gente atende, empresários e tudo mais, e eu costumo fazer esse tipo de pergunta para eles. Olha, se você tivesse 100 mil reais, 200 mil reais, 500 mil reais, aonde você colocaria o seu dinheiro hoje? Isso há muito tempo eu já faço essa pergunta. Então, eu comecei a ponderar risco mercado e risco empresarial. Então, eu lido aqui com muito segmento alimentício, então supermercado, açougue, frigorífico e tudo mais. Então, a gente tem aí, comecei a fazer esse estudo junto aos clientes
E comecei a questionar. Bom, se a pessoa tem 100 mil reais hoje, ela abriria um comércio, ela abriria uma prestadora de serviço, abriria uma pequena indústria ou trabalharia no mercado de ações? Então, eu comecei a ponderar o risco e o retorno de cada uma desses segmentos, tanto do comércio, no serviço, na indústria e no mercado de ações. Então, no risco que a gente tem, por exemplo, ações trabalhistas, como a gente tem funcionário, a gente nunca sabe o custo que virá disso pela frente. Uma fiscalização mal intencionada, isso, graças a Deus, está deixando de existir no Brasil, mas já teve aí muito tempo de fiscalização mal intencionada. Inadimplência por parte do seu cliente, então, às vezes, você tem aí um negócio, você tem todo um custo mensal para isso, para atender um cliente, ele acaba não te pagando, então isso tem um risco enorme. As elevadas cargas tributárias, que ainda é uma realidade muito forte no nosso país, e o risco de acidentes cotidianos, cliente, funcionário e tudo mais. Então, eu pontuei essa situação e coloquei aqui no comércio, né, trabalhista moderado, na indústria alta, prestação de serviço baixo, ações nenhum, nós não temos risco trabalhista. Impostos no comércio alto, na indústria alta, na prestação de serviço baixo e nas ações baixo. Nos calotes, moderado no comércio, altíssimo na indústria, moderado na prestação e nós não temos calote, afinal de contas só depende de nós mesmos. Indenizações, moderado, alto, moderado na prestação de serviço e nenhum nas ações. E falência, moderado, alto, moderado e controlado. Está aqui o ponto que a gente vai falar hoje. Poxa, como controlado? É totalmente controlável e só depende de você se controlar, ter aí controlar sua ansiedade, né? Ter uma paciência para não quebrar a banca. Muita gente quebra por falta de uma continha muito simples que nós vamos explicar aqui hoje. E também os lucros. Então, comparativos de lucro. Então, dentre todas essas profissões, qual é a margem de lucro, a concorrência, novas oportunidades de negócio e potencial de enriquecimento? E eu ponderei eles em todos os setores. Então, a margem de lucro no comércio é média, na indústria é baixa, na prestação de serviço a gente consegue agregar bastante valor, é alta, e nas ações é alta. A concorrência é alta, a indústria é baixa, a prestação de serviço é médio, nas ações não possui. Muita gente fala margem de lucro alta, Gustavo, como assim? Bom, só para fazer uma balança aqui, por exemplo, hoje um dono de um supermercado, não digo mercadinho, mas um mercado grande que fatura mesmo, leva-se para casa aí de 3 a 6% se ele for um gênio assim, trabalhando nas despesas, do investido, do total investido do faturamento. Então, o cara colocou um capital de giro, por exemplo, de 1 milhão, vendeu aí 1 milhão e 200, tirou todas as despesas, 3% disso ele leva para casa. Então, quando a gente fala no mercado de ações, para você colocar e tirar 3% em um mês, ele é alto, porque muitos comércios, indústria, então nem se fala, nem chega perto de um percentual desse. Então, por isso que eu classifiquei como alto a margem de lucro no mercado de ações. Por exemplo, hoje mesmo eu fiz 2 operações que deu 13 mil reais. Em cima de um capital de 100 mil reais, então teve 13%. Isso aí, muitas vezes, é a margem de uma indústria de um semestre. Então, a concorrência, alto, indústria, alto, na prestação de serviço, médio, que você consegue se diferenciar mais fácil pela qualidade do serviço que você presta, e nós não temos concorrentes no mercado de ações. As oportunidades no comércio médio, na indústria média, na prestação de serviço médio e no mercado de ações alto. O potencial médio, a indústria média, prestação de serviço alto e as ações alto. E eu ponderei e coloquei aí um peso de 0 a 3, 0 é nenhum, 3 é alto, e cheguei nesses números. E eu cheguei nesse gráfico, aonde eu apresento para quase todos aqui, que a gente bate um papo, os clientes acabam virando um amigo. Então, no comércio, nós temos mais risco do que retorno. Na indústria, nós temos muito mais risco do que retorno. Na prestação de serviço, nós temos menos risco do que retorno. E na bolsa, nós temos muito pouco risco perto do retorno, se vocês saírem dessa aula entendendo do que será explicado.
André. Isso. Se vocês, nessa aula, saírem daqui com isso que vai ser explicado aqui. Então, como a gente vai controlar o nosso risco? Bom, eu tenho esse slide que faz parte do nosso treinamento, que é o Beabá da Bolsa de Valores, o qual eu dou gratuitamente para quem me pede. Então, eu sempre costumo dizer, já pensou, vou tirar esse negócio aqui, já pensou se todo comércio, indústria, prestação de serviço que você abrisse tivesse o privilégio de poder controlar qual é a sua perda máxima antes mesmo de você iniciar o negócio? Já pensou que seria de um piloto de Fórmula 1 se ele tivesse a certeza que ele poderia arriscar tudo de si nas corridas, pois existe a tecnologia que não vai fazer ele bater? Já pensou o surfista desses fluxos de ondas grandes tivesse a certeza que ele não iria se afogar no mar? Ou um paraquedista pulasse de qualquer lugar, ele tivesse a certeza que o paraquedas dele vai abrir, ele vai pousar seguro? Quanto valeria esse privilégio? Bom, isso nós temos gratuito no mercado. O grande problema, a grande questão que já é muito falado e é muito maçante, né? Só 5% dos traders ganham dinheiro, porque os outros 95% não se beneficiam desse privilégio de falar, opa, o mercado hoje não está para mim, não vou estar fazendo a minha operação. Hoje tomei um stop, vou fechar essa aqui e vou para casa. Então, muita gente quer ganhar a qualquer custo, quer suprir aí todas as, sei lá, ganância, brigar com o mercado. Se ele perdeu ontem, hoje ele quer se vingar, aquilo que nós falamos na primeira aula. Então, isso daqui sim, é um privilégio enorme, da qual grande maioria das pessoas deixam de lado. E, por favor, pessoal, vocês estão perdendo uma hora da sua vida aqui comigo, eu agradeço muito, para mim te passar um conteúdo sério, para mim passar um conteúdo que de fato faz a diferença. Antes de apelo comercial, nada disso. Quem me conhece sabe que eu estou dedicando tempo a ensinar o que eu gostaria de ter aprendido no início. Então, como é que a gente vai ter sucesso no mercado de ações? Bom, primeiro a gente tem que estar dentro do nosso nível de conforto. Então, bom, a gente não tem, e diferentemente de qualquer comércio, qualquer indústria, qualquer empresa que você precisa levantar, arregaçar as mangas, ir para cima, vender para 4, 5 pessoas diferentes e treinar uma equipe, ficar sempre motivado e dar adrenalina, ir para cima, e vitória, e motivação e tudo. Não, no mercado de ações a gente precisa de conforto. A gente é uma das únicas profissões que a zona de conforto ela é a nossa amiga. Então, uma das situações é que eu sempre digo que é sempre opere pequeno. Então, o que é operar pequeno? Poxa, Gustavo, hoje você fez uma operação que rendeu aí R$6.000 no dólar. Quanto você colocou nessa operação? Bom, se tudo desse errado, eu perderia R$3.000. Bom, esses R$3.000, para mim, hoje, é pequeno. Então, se eu perdesse os R$3.000, eu falar, beleza, não vou chegar em casa bravo com a mulher, não comer uma comida no almoço atravessada porque eu estou bravo com isso. Então, sempre opere pequeno é uma coisa que eu prego muito forte e bato muito forte para os nossos alunos, de que a zona de conforto precisa ser respeitada. Uma vez que você coloca mais dinheiro do que você imagina, você se expõe numa ganância maior e aí acaba fazendo cagada e deixando de lado todos os critérios que, de fato, vão fazer a diferença para você no longo prazo. Então, mesmo que inicialmente o opere pequeno para cada um de vocês não dê grandes retornos, a gente está nessa aula justamente para fazer uma mudança nesse mindset. E não visamos o lucro inicialmente, nós visamos a proteção do nosso dinheiro que está lá. Só eu sei aqui como contador, atendendo meus clientes, o quanto é difícil juntar, sei lá, R$100 no final do mês para mim colocar na operação, para mim ganhar dinheiro com isso, para mim multiplicar isso aí.
Mas antes de eu arriscar, eu quero proteger esses 100 reais, porque eu sei quantas horas eu trabalhei para isso, quantos sapos eu tive que engolir. Então, isso precisa estar muito na nossa cabeça. Então, você põe num papelzinho, antes de entrar numa operação, você fala, essa operação vale o meu sacrifício? Essa operação do qual eu estou colocando dinheiro, ela merece todo esse tempo que eu investi para mim ganhar e juntar esse dinheiro? Então, isso precisa estar muito, muito forte. Bom, legal. Nós vamos falar um pouquinho disso mais para frente. Mas, antes, como é que a gente vai dividir, mesmo que seja o pequeno? Como é que eu divido, tá? Isso dentro da minha zona de conforto. Então, cada um faça da sua forma, dessa conta, da forma que esteja dentro da sua zona de conforto. Então, como é que eu divido? Eu pego aí, por exemplo, meus 100 mil reais, que é o capital, vamos dizer, do canal de alta. E antes de mais nada, eu quero definir qual é o meu limite máximo de perda por mês. Vamos dizer que seja 4%. Antes de eu pensar qual papel está chamando a atenção, como é que é o Gritos no day trade, como é que é o Gritos no swing, antes de tudo, isso aqui é o que vai deixar um trader ganhando dinheiro de eterno, porque você vai fazer a lição de casa de como não perder. Então, esse é o principal início, assim você amarrar a chuteira para entrar em campo. Se não amarrar direito, o primeiro chute, essa chuteira vai embora, você não vai mais jogar, pode ter que quebre o dedo, você não joga nunca mais. Então, isso aqui é amarrar a chuteira para você começar a jogar um jogo assim, para um longo prazo. Então, meu limite máximo de perda por mês, vamos dizer que seja de 4%. Então, eu vou pegar esses 4% e eu vou dividir pela quantidade de semanas que tem. Então, eu vou pegar esses 4 mil, dividir por 4, então eu posso perder R$1.000 por semana. E eu quero dividir pelo número de operações que eu possa fazer por semana. Então, por exemplo, eu quero estar com dinheiro disponível para fazer 2 trades por mês. Então, eu posso perder R$500 por operação. Isso daqui, pessoal, não é que você vai comprar R$500. Você vai disponibilizar, que isso eu estou fazendo em capital de 100 mil, tá? Às vezes você pode, sei lá, R$50 para mim é muito, Gustavo. Beleza. Refaça essas contas em cima do seu nível de conforto. Bom, vamos pegar aqui uma operação prática para a gente fazer essa continha junto. Então, por exemplo, aqui, Alpargatas. Foi uma das operações que teve no guia essa semana. Então, deu o ponto de entrada aqui a R$37. Vamos supor, a gente vai falar com o stop e tudo mais, mas vamos falar que eu tinha o meu stop aqui, na perda da 21 a 33. Então, de 37 para 33, eu tenho R$4 de diferença. Então, eu posso perder R$4 se tudo der errado. Bom, então, se eu posso perder R$500 por mês, baseado naquela continha que eu acabei de mostrar, eu vou simplesmente dividir por 4 e eu posso comprar 125 ações. É tudo que eu posso comprar. Porque eu sei que se tudo der errado, eu vou perder no máximo R$500. É isso que a gente tem que ter na cabeça antes de tudo. Aqui o papel chegou a subir 2,5%. Foi até um trade que muitas pessoas ganharam dinheiro. Eu acabei perdendo time saindo 0 a 0, mas faz parte. Então, aqui é o risco que a gente tem de, poxa, eu só posso perder R$500, então eu vou comprar 25. Ah, Gustavo, eu tenho R$50 que eu posso perder. Eu vou dividir por 4 e vou comprar 12 ações. Vou lá no fracionário e compro 12 ações. Para quem não conhece, se a gente digitar ALPA 4 e ALPA 4F, aqui você pode comprar por unidade as ações. E aqui você tem que comprar em lotes fechados. Voltando aqui. Então, o que eu quero... Do slide atual.
o que que eu quero... Aqui no PowerPoint, beleza. O que que eu preciso fazer? Essa continha de português. Bom, beleza. A gente tendo isso na cabeça, você só vai perder dinheiro se você quiser. Ah, Gustavo, mas eu perdi R$ 50. Claro, mas isso é o que você está pondo em risco na sua operação. Bom, quero abrir, por exemplo, uma empresa de marketing digital. Está na moda hoje. Bacana. Vou alugar um escritório e vou contratar uma funcionária. Ah, mas eu não tenho risco nenhum com isso. Tem. Se amanhã essa funcionária engravida, por exemplo, você vai pagar aí 5 meses de salário maternidade para ela e é um custo que você vai ter que você não teria calculado isso no início da sua jornada como agência de publicidade. Ah, mas aí eu, por exemplo, eu fiz um trabalho para uma pessoa onde eu vendi as minhas horas, a pessoa não me pagou. Você não teria como calcular isso no início da sua jornada. No mercado de ações, você tem. Então, eu vou investir aí. Isso aqui é o princípio do Trader Masterclass, que a gente vai dar uma conta de R$ 1.000 para cada pessoa que se inscrever, conta real mesmo, vai abrir na XP, uma pessoa vai lá falar com a XP, e aí eu vou transferir R$ 1.000 para essa conta, para vocês utilizarem justamente nessas contas. Poxa, posso perder R$ 100, então quantas ações eu vou comprar? Então, é simplesmente isso que a gente tem para fazer. Então, por exemplo, aqui, nessa operação de reversão, depois falaremos isso lá no curso, como é que ganha dinheiro com a reversão e tudo mais. Então, por exemplo, aqui a gente tem um preço de compra R$ 3,92. Vou pegar o R$ 3,92. O meu limite de perda é R$ 3,50. Então, essa diferença é 42 centavos. Se eu tenho um risco de exposição a R$ 500, eu só vou poder comprar 1.190 ações. Arredondo para 1.200, Gustavo? Não, se você quiser arredonda para 1.100. Sempre para menos, porque aí pode ser que pegue uma volatilidade, algum candle mais forte, que você não está preparado, pode ser que tire ainda alguns centavos a mais do seu stop. Então, isso, por exemplo, na ponta compradora aqui, poxa, essa ação está R$ 11. O meu limite de perda é se ele perder esse fundo aqui a R$ 10. Então, qual é a diferença desse valor? R$ 1. Se eu posso perder R$ 500, então eu vou comprar no máximo 500 ações. Veja só, pessoal, é muito diferente do que, poxa, eu tenho R$ 100.000, sabe uma coisa? Isso é muito comum. Ah, eu vou comprar 30 mil disso aqui. Tá, mas por que você vai comprar 30 mil desse papel? Você acordou e sonhou que vai comprar 30 mil? Você tem que ver aonde está o stop projetado. Aonde, se tudo der merda, escreve bem, não. Se tudo der merda, eu vou vender a tanto. Isso precisa estar muito claro. Bom, então a gente tem que pensar da seguinte forma. Vou entrar nessa operação e eu já perdi R$ 500. Vamos pegar aqui alguns outros... Vamos pegar aqui alguns outros exemplos reais. Então, hoje, por exemplo, TOTUS estava dando uma entrada. Então, poxa, legal, TOTUS está R$ 78,42. Eu vou comprar ela R$ 78,42 e... Vou pegar aqui a setinha. Se atingir a R$ 71, eu quero sair dessa posição. Então, nessa situação, eu tenho R$ 7,30 de diferença do momento onde eu comprei para se tudo der merda. Ah, mas... Sim, existe grande probabilidade de dar merda. O método visto no mercado tem 75% de assertividade. É um índice bastante grande. Porém, se você não tiver essa disciplina, esses 25% pode destruir todos os seus ganhos e a sua economia.
é muito comum a gente não aceitar a perda. Nós tivemos uma aula com a psicóloga bem legal semana passada para os assinantes do guia, onde ela explicou como é que funciona o nosso emocional. Eu não tenho as propriedades de um psicólogo, mas eu vou tentar retransmitir o que ela explicou. Ela disse que desde o tempo das cavernas, a gente tinha para dentro de nós ou matar para comer ou ser comido. Então, isso ficou intrinsecamente dentro da gente durante todos esses períodos. Então, quando a gente tem aí uma conquista, a gente tem uma sensação assim de uma vez de felicidade. Quando a gente tem uma perda, seja ela qualquer tipo de perda, a gente tem uma sensação ruim que é equivalente a 2 vezes mais do que uma sensação boa. Então, devido a esse pânico e esse medo que está dentro da gente há muito tempo. Então, para isso leva muitas pessoas a cometerem a seguinte situação. Comprei a 78,42, bateu 71, e para ele não sentir essa amargura, essa coisa ruim da perda, ele simplesmente vai lá e tira o stop. Porque ele não quer sofrer que a análise dele deu errada. Então, esse 78 passou pelo 71, só que ele já chegou no 68. Aí ele já começa a falar, puta que pariu, podia ter saído no 71, por que eu não saí? Aí o papel começa a cair, foi para o 63. Ele fala, se for subir até o 71, eu saio agora. Ele começa a torcer porque ele negligenciou, ele deixou a sua emoção de a perda sobressair, e aí acabou que virou uma bola de neve enorme, e aí cada vez mais ele vai se amargurando, até a ponto que ele já digere essa situação toda, olha para o lado e fala, tá bom, saí, beleza, e não vou mais olhar para essa coisa, isso não serve para mim. Então, isso acontece muito comum. Tá, Gustavo, se isso é dentro da gente, se você sabe, está me falando que isso é lá dos primórdios, que todo mundo tem, sem exceção, como é que a gente faz para não ter isso? Voltamos lá para o primeiro slide. Vamos operar sempre pequeno. Então, eu estou aqui, TOTOS 78,42, eu tenho R$ 7,30 de stop. A primeira coisa, bom, o quanto que eu tenho meu capital operacional? Meu capital operacional é R$ 10.000. Então, eu coloquei desses R$ 10.000, eu dividi por 4 semanas. Então, eu posso, desses R$ 10.000, eu coloquei o percentual de perda. Então, eu posso perder R$ 400 desses R$ 10.000 no mês. Se eu errar todas as minhas operações, eu vou perder esses R$ 400. Eu tive um pé frio enorme e errei todas. Tá bom, acontece. Não é para acontecer, mas acontece. Eu posso perder R$ 400, eu não vou ficar bravo com isso. Tá, mas aí eu quero ter dinheiro disponível para me operar uma vez por semana. Então, eu vou dividir por 4 semanas e eu posso perder R$ 100 nessa operação. Pessoal, perder R$ 100 vai fazer você se sentir ruim, vai fazer você se lamentar com a esposa quando chegar em casa, vai fazer você comer a uma hora do almoço e descer a comida de qualquer jeito, você nem saber o que você está comendo. Se sim, diminui mais. Gustavo, mas aí o retorno vai ser minúsculo. Não tem problema. Mas você tem que começar a estar sempre no verde. Quando você estiver no verde, você vai ganhando confiança e aí, naturalmente, você vai apontando mais. Não necessariamente, bom, tenho R$ 10.000, sabe o que eu vou fazer? Vou pôr uns 5 pau nessa aqui. É muito comum. Aí o cara pega aqui R$ 5.000, divide por 78,42, ele vai comprar 63 ações. Só que aí ele vai fazer a conta vezes 7,30. Então, se eu tenho 10.000, eu vou comprar 5.000 desse papel aqui. Se atingir esse stop, nessa única operação ele vai perder R$ 500. Ele está perdendo, por exemplo, 5 vezes mais do que ele se permitia perder na história, início da história que a gente estava falando agora. Então,
qual que é a nossa mudança de chave? Bom, 10 mil reais, eu posso perder 400 reais por mês, eu quero estar disponível para fazer pelo menos uma operação por mês, então eu posso perder 100 reais. 100 reais eu vou dividir pelo 7,30, eu posso comprar 13 ações desse papel. Pessoal, se estiver indo muito rápido, vocês me falam, tá? A gente vai um pouco mais devagar. Mas, colocando aqui, traduzindo, seria preço de compra a 78,42, o stop, coloque que se tudo der merda, 71,10, vai ser um prejuízo de R$ 7,30 por ação. Se você pode perder R$ 100, você vai dividir esses R$ 100 por R$ 7,30, que vai te dar 13 ações. Tipo, 7,30 vezes 13, isso aí. Você vai comprar 13 ações. Essa é a única continha de português que eu costumo dizer que vai ser responsável por te deixar no mercado para o resto da vida. Se você não seguir uma continha básica como essa, você corre sérios riscos de estar incluído dos 95% e daqui a algum tempo desistir do mercado de ações. Então, é muito, 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 muito natural. Pessoal, anotem, por favor, anotem. Meu WhatsApp todo mundo tem, que eu envio as informações para você do canal de alta. Me chamem durante o dia, se tiverem com dificuldade de colocar isso em prática, eu respondo com o maior prazer do mundo. Então, quanto eu posso perder nessa operação? Quesito único e não pode deixar de passar em branco esse quesito no seu checklist operacional. Então, quanto eu posso perder? Eu posso perder R$ 100. Então, vai colocar aqui, posso perder R$ 100. E aí você vai fazer essa conta e você só vai comprar 13 ações. Se R$ 100 for o seu nível de conforto, voltando, você vai voltar em casa, vai comer a pizza com a sua esposa, tomar o vinho com as duas e não vai nem tocar no assunto do que você perdeu R$ 100, esse é o seu nível de conforto. Ah, mas 13 ações, o papel vai precisar subir para caramba para que isso valha a pena, né, Gustavo? Tá? Vamos dizer aí que o papel subiu 5%, 13 vezes 78,42 vezes 5%, subir 5% você ganhou R$ 51. Então, é óbvio que no mercado de ações, no swing trade, quanto mais dinheiro você colocar, maior o seu retorno. Mas a gente tem que não chegar com esse pensamento na operação, e sim chegar com o pensamento de eu consegui juntar R$ 1.000, eu sou um herói, eu montei a minha empresa, ou eu fui funcionário, ou eu engoli o sapo dos clientes, ou eu ouvi o meu patrão me enchendo o saco esse período todo, eu me contive, eu não fui no show que eu gostaria de ir para guardar o dinheiro, eu não comprei o sapato ou a bolsa que eu gostaria de comprar para não gastar esse dinheiro, eu resisti todas essas maravilhas do consumismo para mim guardar o meu dinheiro. Para na hora que eu chegar aqui, eu vou falar, bom, eu vou cuidar dele. Eu não vou chegar aqui e vou falar, sabe uma coisa? Vou comprar essa aqui mesmo. Por exemplo, vamos fazer essa mesma continha com o Vivara 3, que foi outro papel que quase deu entrada hoje. Então, por exemplo, comprei aqui a 32. Vamos fazer a continha de novo. Posso perder R$ 100. Não vou ficar triste. Comprei aqui a 32,67. Então, eu vou colocar aqui, compra 32,67. Se tudo der merda,
Stop. 29,75. A diferença disso é 2,92. 2,92. Eu posso perder R$100 dividido por 2,92, então eu só posso comprar, vou colocar aqui R$100 dividido por 2,92 igual a 34 ações. Eu só posso comprar 34 ações da Vivara se eu me limitar. Gustavo, sabe de uma coisa? Eu estou arrogante. Arrogante não, desculpa. Arrojado. Eu vou colocar os meus R$400. Tudo bem, não tem problema nenhum. Desde que você saiba que você está limitando o seu trade com única operação. Se você der uma stop, você vai operar o próximo mês. Se você não tomar o stop e der ganho, você refaz as suas contas. Então, nessa situação aqui, a gente vai pegar R$400 e dividir por R$400 e dividir por 2,92. 400, teremos 136 ações. Então, poxa, agora ficou bacana. Bom, vamos verificar uma situação. 136 ações vezes 32,67, você está investindo nesse papel R$4.443 e só está colocando em risco R$400. Então, se tudo der problema, você vai colocar R$4.443 e tirar R$4.043. Então, você vai continuar com o seu principal. Então, o que a gente tem que ter na cabeça é: estou entrando numa operação, quanto posso perder se tudo der merda? Pessoal, se vocês tiverem essa noção, vocês nunca mais vão comprar quantidades de papéis acima do que o seu limite de conforto permite, e vocês vão sair e vocês vão permanecer no mercado por um longo prazo. É certeza absoluta. Eu posso assinar embaixo do que eu estou falando. Todo mundo que não pensa nisso não dura. E principalmente em momentos como a gente está vivendo nesses 2 anos. Comprou, ganhou, comprou, ganhou, comprou, ganhou, comprou, ganhou. Chega uma hora que o excesso de confiança toma conta da pessoa e ela nem vai querer olhar para o quanto pode perder, porque ela já está tão segura de que vai ganhar, que aí ela, sabe de uma coisa? Eu tenho 10 mil, eu vou colocar 6, 7 mil reais nessa operação aqui, porque se ganhar 5%, eu vou ganhar uma grana boa. Não. Mas o quanto você vai perder se esse negócio não for para frente? Então, imagine que você está entrando numa operação e você já perdeu os seus R$100. Então, simplesmente eu olhei, peguei meus R$100, botei fogo e aí eu acabei de perder R$100. Se você tiver esse foco antes de qualquer compra, de qualquer venda, tiver esse foco no quanto você pode perder, pessoal, podem acreditar que vai dar sucesso. Não tem erro. Você vai ficar bastante limitado, você vai ficar bastante consciente, né? Porque uma coisa que eu prego muito é a gente operar de forma consciente e consistente. Uma coisa é totalmente ligada à outra. Você só vai ter consistência se você tiver consciência. E a consciência é essa continha de... Faz o Starler para nós? E essa ideia de... Falando. E essa ideia de... Quanto você pode perder. Aí?
isso aí, o Juliano falou, passou a ser um torcedor. Quando você passa a ser torcedor, ferrou a vida. Então, jamais tem. Tem alguém com o microfone ligado aqui, eu não consigo ver quem é. Estou tentando, Juliano. Não está aparecendo a pessoa que é aqui. Eita. Achei. Acho que a pessoa desligou já. Legal. Então, jamais esqueça do seu limite de perda. Um trauma financeiro pode durar por meses e até ano. Então, naquela nossa estudo de que você, muitas vezes, está abrindo mão de uma profissão que te dá um retorno maior do que o seu risco, pelo simples fato de você não seguir aquela regrinha que nós acabamos de dizer, vai te fazer, às vezes, muitas vezes, ir para profissões muito mais arriscadas, com muito menos controle. Então, isso daqui é a fórmula-chave. Então, aqui, na hora que a gente fala em falência controlado, é simplesmente isso. Só perde dinheiro, só fale no mercado de ações quem não respeita a continha do português. Que nada mais é do que dividir o seu capital pelo percentual que te deixe confortável, dividir pela quantidade de semanas e depois pela quantidade de trade que você quer. Se você não quiser fazer apenas uma operação por mês, tudo bem, mas siga isso, arrisca. E mais nada. Então, um trauma financeiro pode muitas vezes te tirar dessa profissão onde o risco-retorno é muito positivo e te leva de volta para um risco-retorno uma outra profissão com risco-retorno muito negativo. Hoje eu ouvi uma história bastante curiosa de um rapaz que tinha um amigo também que estava indo super bem no mercado, até começou a ensinar algumas pessoas e tudo mais, até a ponto de que hoje ele voltou a ser um gerente de loja no shopping, não desmerecendo a profissão, mas porque ele era bem sucedido até nas operações que ele fazia, mas ele não controlava, não tinha esse controle de perda muito arriscado. E eu já vi dezenas e dezenas e dezenas de casos assim, de pessoas pensarem só no quanto vão ganhar e não pensarem no quanto podem perder. E o sucesso no mercado é você pensar o quanto você pode perder para depois você ver o quanto você vai ganhar. É essa mudança que precisa ser feita. Então, se tudo der errado na sua análise, suas perdas nunca poderão lhe tirar uma noite de sono nem causar preocupação. Sempre opere no nível de conforto. Nunca, 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 nunca tome as decisões guiada pelo medo. Nunca. Então, pessoal, gostaria de deixar aberto aí para quem quiser perguntar. É simples assim. Se quiser, podemos fazer aí mais uma série de continhas juntos, por exemplo. Vamos pegar Oi, né? Oi, que o pessoal tá muito famoso. Eita, Oi, voltou tudo. Bom, mas vamos ver Oi aqui, dia 20 de janeiro, onde todo mundo queria comprar Oi, achando que todos os problemas da empresa tinham acabado. Então, a pessoa comprava aqui a 1,39 e se tudo der merda, ela vai vender a 1,25. Então, nessa situação, o cara vai falar, posso perder R$100. Eu vou comprar a 1,39 e o meu stop vai estar projetado em 1,25.
essa diferença de 0,14, se eu tiver 100 reais, eu vou dividir esses meus 100 reais por 0,14 e eu posso comprar 714 ações. Dividir por 0,14, eu posso comprar 714 ações. Então, a gente vai ter 714 vezes 1,39, a gente vai estar investindo 992,46 para uma perda de 100 reais. Isso aqui é uma conta muito bacana mesmo. Porque se a gente pegar percentualmente os 100 reais, ele representa aí 10% do capital aportado. Isso é uma conta bacana. Foi até legal ter pego o 8, justamente para ilustrar isso que eu comentei num momento aqui, que a pessoa olha, eu vou colocar 5 mil reais aqui para ver. Os 5 mil reais numa operação da Oi pode custar para ele 500 reais de prejuízo. Contrapartida, se a gente pegar uma Alpa 4, que tem o preço de entrada a 37, com o stop, se tudo der errado, a 34, e representa 3, pegar os mesmos 5 mil reais e comprar 135 ações, ele gastou 5 mil reais. Só que se ele tomar um stop nessa Alpagatas, ele vai ter 135 vezes 3, 405 reais de stop. Então, isso representa 0,8%. Então, aqui a gente tem algumas mais próximas. Vamos pegar a Viva 3. O que eu quero mostrar aqui é a proporcionalidade de como aumenta se você só visar o quanto você vai colocar num papel. Então, em Oi, se tudo desse errado, a gente ia perder 10% do nosso capital. E na Alpa, que a gente acabou de ver, a gente vai perder 8% do nosso capital. Em Vivara, por exemplo, se a gente comprar a 32,67, vamos ter aqui 2,92, então 5 mil reais dividido pelo... Aqui ele ia comprar 153 ações, se o cara tivesse 5 mil reais e comprado em Vivara. 153 ações, vezes 2,92, dividido por 5 mil. Aqui está nos 9%, mas o que eu queria chegar é que em determinadas situações, o stop está 10% de afastamento, o outro está 2%, 3% de afastamento, o outro está 30% de afastamento. Então, quando você visa apenas o valor que você vai colocar, vou comprar 15 mil, vou comprar 10 mil, vou comprar 5 mil, você não está olhando a margem que está o seu stop, e isso de uma operação para outra vai te comer aí uma grande quantidade de dinheiro diferente. Então, você não vai ter o controle do quanto você pode perder. É isso que eu queria chegar. Então, nessa situação quanto eu posso perder? Posso perder 50? Vou comprar 17 ações. Não, posso perder 100? Então, eu vou comprar 34 ações. Vamos entrar no mercado com a visão de ganhei dinheiro, conseguir superar as tentações aí do consumo, sou um herói, vou colocar o meu dinheiro aqui e eu não quero perder o meu dinheiro. E não, consegui juntar 5 pau e eu vou... É muito comum. Tem até um rapaz que falou, juntei 10 pau nesse ano, quero torrar no mercado. O que você me indica? Cara, não indico nada. Não quero nem olhar para você, porque a cabeça não é essa. A cabeça é, guardei 10 pau esse ano, meus parabéns, você é um herói. Como é que eu vou proteger esse meu capital e começar a multiplicar ele? Bom, aí é comigo que você vai ter que falar. Agora, poxa, qual papel que você indica aí para mim apostar? Não, não é por aí a história. A história é o quanto a gente pode perder.
Não sei se ficou claro. Isso daqui é uma aula de manejo de risco bem simples para as pessoas que não conhecem a minha forma de operar. A minha forma, ela é muito simples. Voltando aqui para esse primeiro slide, onde aparecia os 300 mil reais, o que representa esses 300 mil reais? Eu tive que gastar tudo isso para conseguir simplificar a minha forma de operação. Então, você vai colocando uma série de obstáculos, uma série de novos indicadores, uma série de novos estudos, uma série de tudo junto para chegar a ponto de não precisamos de nada disso, a gente consegue ser simples. Então, a forma operacional, que é o Grids do Mercado, que é a base para todo o conteúdo do Trader Masterclass, ele é simples e eu gastei uma fortuna, anos de testes para deixar ele simples, que não ficou simples à toa. O Washington Olivetti tem até uma frase muito bacana, ele fala assim: desculpa te enviar uma carta tão extensa, mas é que eu não tive tempo de fazer uma mais curta. E é exatamente isso no mercado. Então, quando a gente começa, a gente vai ver um monte de indicadores. Ah, esse cara usa isso, MACD, aquele usa IFR, aquele usa isso, aquele usa aquilo, e a gente vai entupindo de coisa. Chega uma hora que, putz, não preciso. E aí você vai tirando. Então, isso custa tempo e custa dinheiro, de aprendizado e de desaprendizado. Então, toda a estrutura do Trader Masterclass é baseada no Grids do Mercado e é uma forma simples de se enxergar e de operar o mercado. Então, uma forma simples de o manejo de risco ser simples assim. Se você vai fazer parte dos 5% que faz essa conta e que pensa que o quanto você pode perder antes do quanto você pode ganhar, é uma decisão só sua. Ah, não, eu sou um arrojado. Aí você tem uma grande probabilidade de fazer parte dos 95% e sair fora de tudo isso. Então, a gente tem que ser regrado. Uma coisa bem infantil mesmo. Pegar o caderninho, anotar lá, bom, aqui eu comprei, o quanto eu posso perder, o quanto eu não posso. No Trader Masterclass, eu vou ensinar como isso que eu expliquei, mas numa planilha que a gente tem, e junto com a taxa de assertividade de cada papel. Então, eu tenho uma calculadora que, eu quero comprar, por exemplo, Petrobras. Qual é que está a taxa de assertividade da Petrobras hoje? Então, a gente consegue mensurar isso em uma planilha muito intuitiva. Então, isso para as pessoas que fizerem o Trader Masterclass vai ganhar. Mas qual que é a ideia? É a gente entender de como não perder dinheiro antes de tudo. Eu acho que eu falei tudo, pessoal. E eu quero deixar bastante aberto aí para vocês, se tiverem qualquer dúvida, mesmo pode ser hoje, pode ser depois, podem mandar que será um prazer responder. Eu espero de coração, nessa 1 hora que vocês se dedicaram, ter passado um conteúdo bastante relevante. Então, tenham isso na cabeça antes de vocês quererem ganhar dinheiro no mercado. É assim que você vai se dar bem. A mesma coisa, você vai numa autoescola para primeiro como você vai aprender a não bater o carro, para depois você vai como você vai andar, como é que você vai fazer uma baliza sem bater no poste, para depois você aprender a estacionar. É a mesma situação do mercado de ações. Então é isso aí, pessoal. Se tiver dúvidas, fiquem à vontade. Se não tiver dúvidas, terminamos por aqui e passamos 1 hora, no meu ponto de vista, super agradável. Show, André, que bom que você gostou. Legal, Sérgio. Então, faça isso daí. Põe no papelzinho, atividade escolar mesmo, como se fosse, como se a gente estivesse aí numa educação primária, né? As crianças pegam lá, que eu posso e tal. Tem que ser simples assim e você vai continuar aí continuando, você vai estar no mercado aí por um longo prazo. Muito bom. Se não temos nenhuma pergunta, eu vou encerrar por aqui. Legal, Juliano. Gilson, bacana. Acho que então fui claro. Essa é a ideia, tentar explicar da forma mais clara.
Isso aí, Rosângela. Se você pegar, colocar isso à risca, coloca um papelzinho, você está inscrita já no Trader Masterclass, né? Você vai receber a planilha, lá você vai colocar o seu valor de perda e vai facilitar essa conta para você. E no ganho, melhor não sair comemorando, né? Não, André, pode comemorar à vontade. Hoje mesmo, depois que eu fechei as operações, eu fui no Madeira e comi um hambúrguer maravilhoso, super feliz, porque, primeiro que o Madeira, eu acho que é um hambúrguer melhor do mundo mesmo. E pode comemorar numa boa. Eu tenho um pouco, eu gosto muito, né? Sou bastante, creio bastante em Deus. Então, eu acho que a gente tem que ser grato pelas bênçãos que a gente tem. E a comemoração sabe, agradecer a oportunidade, isso faz muita diferença para a gente na jornada. Então, a gente ser grato. Madeira tem ações, Naldete, se tivesse, eu ia comprar todas. Eu vou muito lá para Balneário Camboriú e às vezes eu encontro o Júnior Dusk, que ele tem um apartamento lá próximo. E aí, uma vez eu comentei com ele, cara, se você montar uma ação, eu vou ser o cara que vai indicar comprar ação da Madeira para todo mundo. Afinal de contas, é maravilhoso esse hambúrguer seu aqui. Você acha válida a ideia entre Lotus Calos e Centauro? Vamos lá, Daniel. Vamos migrar para cá. TOTUS está totalmente dentro do método, tá? Totalmente dentro do método. O que a gente tem que analisar em TOTUS aqui é que ela vem numa pernada de alta aí de 220% desde novembro de 2018 e não teve nenhuma correção muito expressiva. Então, tem um rompimento bacana, legal. Estou falando aqui um pouquinho mais técnico, tá? Porque ele perguntou. E aí já vai mudando, para quem não entender, peço desculpas aí, mas com a forma que a gente analisa o mercado e no Trader Masterclass explica passo a passo essa situação. Então, tem aí uma valorização gigantesca. O que eu não gosto? Eu não gosto de papéis que estão muito esticados dessa forma e não corrigem, não façam um movimento de baixa muito expressivo. E na outra ponta a gente tem o Ibovespa começando a fazer um movimento de baixa. Então isso me deixa um pouco desconfortável em fazer uma compra num topo histórico de um papel, ou seja, no momento mais caro do papel, depois de ele subir 220%, quando o Ibovespa e o restante dos papéis aí mundo afora, dos mercados mundo afora, está fazendo movimentos de baixa. Então, isso é mais uma questão pessoal, mas TOTUS está totalmente dentro do método gris do mercado para estar dando uma entrada. E a outra é Centauro, né? Centauro 3. Centauro 3 já fez uma correção aqui mais lateral, por mais que esteja um papel que também subiu aí seus 300%, ele já está fazendo uma correção mais precisa. E valeria a pena uma entrada na Centauro se ele romper aqui os 43,30 com os alinhamentos aí do Grits, tudo bonitinho. Então, se ele romper aqui os 43,30, essa acumulação já é uma acumulação que está um pouquinho mais confortável para mim do que da TOTUS. Quando ele fez uma pernada, corrigiu, as médias estão dando todo esse suporte e aí está dando aí uma possível entrada, mas só se romper os 43,30. Rente 3 deu lucro para muita gente do guia semana passada. O ponto de entrada de Rente 3 foi dia 23 de janeiro. De lá para cá ele já subiu 7%. Hoje eu não vejo entrada em Rente 3, não. Movida. Movida tá bacana também. Fez um movimento de alta aí, tá fazendo um pivôzinho, mas eu gostaria de ver uma correção maior. Ela vem numa pernada bastante expressiva e corrigiu um pouco. Mas também tá bacana.
Outra dúvida que tenho em relação à média de 21 e 9. Repara que você entra, às vezes, com as linhas afastadas. Qual a relação que você vê entre elas? No day trade, eu tenho um ponto específico de quanto o afastamento pode estar. No swing trade, a gente tem que escolher aí o papel que esteja mais calçado pelas médias possíveis. Esse movimento de movida, por exemplo, está bem aí calçado pelas médias. A outra que a gente viu agora há pouco foi... Não. Foi... A gente acabou de ver aqui. TOTUS Centauro. Centauro, totalmente apoiado pelas médias. Esse até melhor, que ele veio cortando a média de 21, cortando a de 9, tá, só não rompeu o topo, mas ele tá bacana. Então, quanto mais próximo a gente estiver das médias, melhor. As médias, ela é uma fórmula matemática precisa. Quando ela se afasta, o papel tende a voltar. A gente tem um afastamento mínimo, máximo que a gente utiliza para determinar esse estado, mas quando a gente, voltando, ela é uma fórmula matemática simples, porque ela representa os últimos 9 dias de fechamento e essa representa os últimos 21 dias de fechamento. Então, é natural que quando a volatilidade acaba, os preços do papéis chegam. Ou os papéis voltam até ela, ou eles acumulam lateralmente e elas se aproximam. Então, a proximidade dela, quanto mais próximo esse grito acontecer, aqui não temos um grito, tá, pessoal? Mas quando esse grito acontecer, estar apoiado pela média é, com certeza, um sinônimo, um reforçamento muito grande para o sinal. Bem afastado. Qual a relação? No day trade também. No day trade a gente tem, quanto mais calçado, vamos pegar hoje. Hoje a gente tinha aí uns afastamentos entre média um pouquinho chato. Mas no day trade, como é que eu opero day trade? Eu analiso o swing trade e fico esperando a oportunidade no day trade. Então eu tenho um viés aí, não daquele day trader que sai comprando e vendendo baseado no intraday. Eu fico esperando aqui dentro um sinal que o swing trade tem para me mostrar. Então aqui deu um grito apoiado pela média. Esse afastamento de média de 9 pontos já está bastante no limite, entre a média de 9 e a média de 21. Então, quando deu o grito aqui, eu fiquei bastante receoso. Aqui entrou com um volume muito bom, ele já veio caindo, queda livre, aí foi deixando mais tranquilo. Mas o mais ideal é que a gente tenha essas médias o mais próximo possível. Mas no day trade vejo que às vezes é isso que eu estou falando. O mais ideal é a gente pegar esses momentos assim, ó. No dólar, ó, na meio-dia e 15, no dia 30. Um grito apoiado pela média, com pouca distância entre a 21 e a 9. Então, as duas inclinadas com pouca distância. Hoje já estava um pouco mais afastado, a gente fica um pouco mais desconfortável. Quanto mais afastamento, mais volatilidade, mais risco dessa operação, esse movimento entrar para dentro das médias e a gente acabar sendo estopado. O índice aqui, a operação do índice hoje, essa estava perfeita. Apoiado pelas médias bem juntinhas, gritou e aí foi embora. Aí deu 1000 pontos aqui no índice e essa estava bastante perfeita. Então você tem que mensurar aí. A gente tem os critérios da quantidade de pontos, tanto de afastamento da média, quanto da distância entre médias, para a gente estar mais confortável ou não em uma operação. Então isso é um quesito que a gente aborda aí bastante exemplos, bastante detalhes durante o treinamento e mostra e pede para a pessoa fazer o exercício e depois na próxima semana a gente olha de novo. Então, faz uma grande diferença o afastamento e tanto o afastamento do grito para as médias quanto o afastamento entre as médias.
Não sei se eu respondi, Daniel. Se ficou mais alguma dúvida, você pergunta aí. Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez, obrigado a todos. Muito bom ter vocês aqui. Quem tiver qualquer dúvida, pode me chamar no Zap, eu faço questão de responder. Estou aqui justamente para dar o apoio e fazer o trabalho que eu gostaria de ter recebido quando eu comecei. Com certeza, aqueles meus 300 mil reais que eu gastei até hoje, eu teria economizado boa parte dele. Então, essa é a minha ideia, é passar um conteúdo sério e um suporte sério para as pessoas, porque eu sei que o curso é não apelo comercial, mas comprando qualquer outro curso, o menor investimento é o que você paga por aquele curso, por aqueles vídeos. Mas o investimento caro mesmo é na hora de você comprar e vender e tentar botar aquilo em prática. E aí você vai perdendo o seu capital. Então é isso que é a minha grande preocupação. Então, o pessoal do guia mesmo, quando alguém posta um loss, alguma coisa, me corrói por dentro. Puta merda, tomou um loss, cara. Mas faz parte. Temos aí 75% só de assertividade. Só não, é bastante assertividade, 75%. Mas quando os 25% acontece, faz parte, é natural. Então, fechou, pessoal. Obrigado a todos. Provavelmente essa semana teremos aí mais uma aula aí explicando como funciona um home broker, totalmente gratuita, dentro da nossa proposta educacional do Trader Masterclass. E depois, obviamente, no Trader Masterclass a gente vai fazer uma puta imersão dos pontos de como operar de fato e tal. Isso aqui é só uma introdução aberta para todo mundo. E provavelmente na quinta-feira a gente tenha essa outra aula de como a gente explorar um home broker. Muita gente não sabe todas as ferramentas que tem lá no home broker que pode facilitar a nossa vida. E a gente vai dissecar isso. Só estou no aguardo do rapaz da XP, que eu gostaria que ele participasse também, para mostrar e falar um pouquinho mais também da parte dele. Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Vou desligando por aqui. Felizão com a presença de todo mundo, beleza? Tchau, tchau a todos.